Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Os esquilos escondem nozes, avelãs e sementes em uma série de esconderijos para quando chegar o frio. O que acontece é que muitas vezes eles se esquecem onde deixaram a comida, e por isso é comum que sementes enterradas e esquecidas comecem a germinar e desenvolvam árvores. Já a China, quando estoca comida, afeta os preços dos alimentos e vira um risco ao agro global. Armazéns em toda a China estão abarrotados de grãos à medida que a crise econômica se agrava, deixando os agricultores do mundo lidando com a perspectiva de uma desaceleração prolongada em um de seus maiores clientes. Isso enquanto as autoridades de Pequim buscam tomar medidas para apoiar o setor imobiliário. Calma que a gente vai entender juntos essa história. Também vamos falar sobre a cidade do México, que restringiu aluguéis do Airbnb para conter a gentrificação. Mas antes disso, eu quero lembrar vocês aqui pela última vez, eu prometo, que está chegando o dia do Bloomberg Linha Summit 2024. Esse que é o encontro de lideranças e empresários que representam o PIB do Brasil, da Faria Lima ao agronegócio. Esse é o ponto de encontro de discussões sobre o futuro econômico, as oportunidades de investimentos e as novas tendências de inovação no mundo. Essa vai ser a terceira edição do evento, que acontece em São Paulo no dia 7 de outubro, no Hotel Rosewood. E é claro que também o evento é uma ótima oportunidade de networking. Para você garantir a sua ida, nós temos um cupom exclusivo de 40% de desconto para vocês, Strategers. É só acessar o site www.bloomberglinea.com.br/summit-2024 e de novo. Aí lá você coloca o código SummitBR Estratégia. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o site e o código para vocês acessarem. Só não esquece de entrar no site para conferir a programação completa para ver se é um evento que realmente te interessa, tá bom? No episódio passado, eu fiz uma enquete perguntando assim: você acredita que a Argentina será capaz de dolarizar sua economia? E até o momento, tivemos 49,1% de respostas para sim e 50,9% de respostas para não. Ou seja, tudo certo, nada resolvido. Temos aí um empate. Mas tudo bem, vida que segue, né? A cidade do México está limitando os aluguéis de imóveis por meio de aplicativos de plataforma online como o Airbnb. Isso é uma tentativa de conter o aumento dos preços dos imóveis e a gentrificação. E gentrificação é quando uma área de uma cidade passa por mudanças, como novos comércios e prédios mais caros. E isso acaba fazendo com que os moradores antigos, que geralmente são de baixa renda, acabem saindo porque o custo de vida aumenta. É aquela velha história, se surgir muitas cafeterias e jovens com mullets no seu bairro, o seu aluguel vai ficar mais caro. Os legisladores da cidade votaram por uma reforma que vai proibir os proprietários de alugar suas casas usando esses aplicativos por mais de 50% dos dias em um ano. A reforma visa reduzir a concorrência desleal com hotéis. Isso disse o Congresso da cidade em um comunicado à imprensa. Limitar a oferta de acomodações turísticas proverá ao equilíbrio do mercado, apoiará a indústria hoteleira e evitará mudar o caráter dos bairros saturados por moradias destinadas exclusivamente a turistas. Isso disse César Guijosa, do Partido Morena, que controla a cidade e o governo nacional. E essa história toda começou a ser um problema quando os moradores locais acordaram e perceberam que tinham muitos nômades digitais por lá, principalmente vindos dos Estados Unidos. E isso porque muitos escolhem trabalhar na cidade do México porque é relativamente barato em comparação com as cidades dos Estados Unidos. Então, essas reformas também vão proibir que moradias sociais que foram construídas pelo governo sejam alugadas para turistas em plataformas digitais. Os legisladores da oposição rejeitaram as reformas, argumentando que elas violam a liberdade individual e os direitos dos proprietários. E você, o que você acha disso? De que lado você tá? Eu vou quebrar o protocolo aqui hoje e vou deixar a minha opinião. Bom, na minha opinião, mullets são feios. As exportações de cevada da França para a China caíram e os Estados Unidos ainda não venderam uma carga completa de milho para a nova safra. E nada disso vai mudar em breve. E a combinação de uma população mais envelhecida e uma economia que só desacelera prenuncia um futuro bem nebuloso. Comerciantes e agricultores vão precisar se ajustar a uma perspectiva de demanda muito diferente. Isso mesmo que as preocupações com a segurança alimentar mantenham as importações robustas por anos. E o que isso significa? Significa que o crescimento meteórico visto nas últimas 2 décadas provavelmente acabou. As pessoas estão ficando mais pessimistas sobre a economia e a demanda, fecha aspas. Isso disse Ivy Lee, analista de mercado de commodities da StoneX, que é baseado em Xangai. E ela continua dizendo: os importadores serão muito cautelosos, comprando mais devagar e fazendo mais compras no estilo just in time.
A desaceleração da China e o sofrimento no mercado imobiliário do país abalaram a confiança dos consumidores, empurrando famílias preocupadas com dinheiro a cortar o consumo de carne e evitar restaurantes, o que, consequentemente, reduz a quantidade de grãos necessárias para alimentar um grande rebanho de suínos ou produzir óleo para fritar alimentos. Pequim já tomou medidas para tentar proteger os agricultores, pedindo aos comerciantes que limitem as compras no exterior de milho e cevada, o que é um esforço para conter o excesso de oferta exacerbado por uma onda de compras no início do ano, que foi quando os comerciantes compraram cargas bem mais baratas no exterior. Essas cargas chegaram aos portos chineses justamente quando o consumo enfraqueceu, e é basicamente por isso que eles estão com estoques abarrotados de grãos por lá. A nação também tomou medidas para reduzir o uso de farelo de soja na ração animal. Tá, mas por que o mercado está tão chocado assim com esse desempenho da China? Bom, é importante lembrar que o boom econômico da China no início do século transformou o país em um consumidor voraz de commodities, desde grãos até metais e petróleo, o que levou países ricos em recursos a aumentar a produção para atender a demanda crescente do país. A própria indústria agrícola da China é bem grande, é enorme na verdade. Mas a necessidade de alimentar 1,4 bilhão de pessoas fez dela uma gigante importadora de soja ao longo dos últimos anos. E, mais recentemente, uma grande compradora também de trigo. Para a safra que começou em setembro, os Estados Unidos venderam apenas 13.400 toneladas de milho para entrega à China, em comparação com mais de 564 mil toneladas no ano anterior. Isso segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ao longo de 2023 e 2024, as exportações caíram 63%. E isso não se limita só aos americanos. As exportações da cevada na França, incluindo a usada para fazer cerveja, estão quase 50% menor nessa temporada no porto de Rouen em comparação ao ano passado. Mas uma commodity que é bem essencial, na qual a China vai continuar dependendo bem fortemente das importações, é a soja, com o Brasil e os Estados Unidos sendo os principais fornecedores. A produção chinesa está bem longe de ser capaz de atender às necessidades, isso mesmo com a demanda em desaceleração. O Brasil registrou exportações recordes para a China no início deste ano graças aos grãos mais baratos, que são usados para óleo de cozinha e ração animal para suínos. Abre aspas. A demanda chinesa não é tão forte quanto era no passado. Fecha aspas. Isso disse Paulo Souza, presidente da Cargill no Brasil. E ele continua dizendo: não estamos vendo um crescimento significativo como nos anos anteriores. E os agricultores locais não são os únicos que sentem o aperto. O lucro de grandes empresas de catering em Pequim despencaram 88% no primeiro semestre do ano. Isso à medida, é claro, que os consumidores buscam economizar dinheiro. E se a gente olhar para o futuro, a perspectiva para a economia chinesa continua bem nebulosa. A deflação mostra sinais de espiral e a meta anual de crescimento para este ano parece cada vez mais fora de alcance. Embora os agricultores e comerciantes estrangeiros devam ver os lucros encolherem, o lado positivo para os consumidores globais é que os grãos mais baratos podem aliviar a pressão sobre a inflação dos alimentos, que, como a gente sabe, disparou após a invasão da Ucrânia. A outra incógnita para 2025 é o resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos em novembro. E por que é tão importante assim? Porque ela pode alterar os fluxos comerciais caso o vencedor adote uma postura mais rígida em relação à China. E as dúvidas não param por aí, também tem o fator do clima. E o que o clima pode fazer? Ele pode atrapalhar os planos de reduzir as compras no exterior. A China foi forçada a usar uma grande parte de seu trigo na alimentação de animais no ano passado após danos causados pela chuva. E isso aumentou as importações do país. E vocês me mandaram aqui sugestões de música no episódio anterior. O gosto musical de vocês é muito bom. Eu vi algumas músicas aqui que eu já vou comentar. Eu gostei de todas dessa vez, incrível. E como vocês perceberam, a gente já tá ouvindo uma música aqui sugerida por um ouvinte no episódio passado. E a música escolhida dessa vez foi I Don't Need a Man, de Miss A, sugerida pela Midori Tanaka. Eu acho que é a primeira música de K-pop que eu ouço na minha vida, de verdade. No trabalho eu acabei ouvindo mais algumas músicas que vocês mandaram. Eu ouvi You, do Kendrick Lamar, sugerido por Ali Ash Triste. Muito boa, por sinal. Você Me Faz Tão Bem, do Detonautas, um grande clássico sugerido pela Aline Ribeiro. Aí o Thiago Araújo falou do Estilo Cachorro, do Racionais. Aí eu não resisti também e escutei no trabalho. A Guel Ferreira sugeriu Light Switch, do Charlie Puth. Eu não sei como fala o nome dele. E eu gostei bastante, já tinha ouvido ela, principalmente no TikTok. Eu acho que esse cara é famoso no TikTok, né? Então, eu já tinha ouvido essa música, mas eu parei pra ouvir ela inteira e gostei bastante. E outra música que eu lembro de ter pesquisado pra ouvir foi do Geddes. Ele falou que tava escutando Countdown
to Extinction, do Megadeth. Aliás, aí ele continuou dizendo assim, aliás, escute Megadeth, é bom demais, e imitando o Caneta Azul, né? Precisa ter a mãozinha aqui do joinha. E também ouvi a música do Evandro Voltolini, que falou, Primo Alan, coloca uma música pros gays, como diria Narcisa Tamborintegaia, não sei o que é isso. Eu tava escutando o 360 da Charlie XCX, mas qualquer uma do álbum Brat, o álbum do ano, serve. Eu procurei aqui a música e essa música também é bem famosa, é bem legal essa música. Recomendo que vocês ouçam. Antes de continuar lendo os comentários, eu queria pedir que vocês fizessem a mesma coisa nesse episódio. Mandem a música que tocou anteriormente. Aí eu já vou ter alguma música pra colocar aqui nesse momento e vou ter o que ouvir no trabalho. É muito legal que vocês podem também ver os comentários e descobrir o que os outros ouvintes do mesmo podcast que você estão escutando. Aí Sem Fonseca diz, estava ouvindo o podcast do The News, mas a estratégia do dia ainda é meu favorito. O que é The News? Eu nem sei o que é isso. Aí a Aline Ribeiro tinha comentado Você Me Faz Tão Bem, do Detonautas, e eu achei que ela tava falando que eu faço ela tão bem. Eu tava ficando feliz, mas aí era uma recomendação de música. Mas eu fiquei feliz também. E Larie diz, estava tocando Non-Stop do musical Hamilton, pois sou uma universitária prestes a defender o TCC e me identifico muito com Right Day and Night Like Running Out of Time. Olha só, Hamilton, grande musical. E com grande eu quero dizer que ele é bem longo, né? Tem quase 4 horas. Um fato curioso, Laria, que você não pediu é que eu sei a primeira música, a música principal desse musical de cor. Você não vai conseguir ver que eu não tô lendo, mas eu posso falar How does a pastor, orphan, son of a... Que vergonha alheia. Mas eu sei essa música de cor. Euler Monberger diz, Ei, Primo Alan, tava tocando Unwritten da Natasha Bedingfield. Culpa do filme Todos Menos Você. E sim, eu uso o chat GPT para responder e-mail do meu chefe. Tainá Angélica 12 diz, me senti exposta quando você falou sobre usar IA para escrever e-mail, kkkk. Tainá, todo mundo faz isso. Se você for ver, o trabalho hoje em dia é IA falando com IA por e-mail, não é bizarro pensar isso? Camille Medina diz, amei saber que não foi a única doida que pensou sobre o gosto do petróleo. Guilherme Aro diz, sem entender porque eu ainda faço rap e era música, inclusive a voz dele parece a sua. E Franciele Fernandes diz, olá Primo Alan, o Estratégia virou minha companhia diária até o CrossFit. Pagar o plano anual realmente me ajudou a ter mais disciplina. Pois é, né, uma ótima estratégia, não é à toa que esse podcast chama Estratégia do Dia, né? E Jean Tonin diz, só eu que amaria uns 10 segundos de silêncio no final do episódio só pra dar um tempo de pausar e trocar de podcast antes da reprodução automática do Spotify? Não sei, será que é só você? Vamos descobrir hoje? Tchau.